Fale apenas uma vez com o seu filho. Se você é o tipo de pai, o tipo de mãe que precisa falar várias vezes, insistir muitas vezes para que o seu filho te obedeça ou para que ele cumpra ali uma determinada obrigação, isso por N motivos, não é um julgamento, muitas vezes a gente ali pelo cansaço, pelo dia a dia, pelo estresse, acaba criando alguns vícios, algumas associações negativas no processo educacional dos nossos filhos. Tudo bem, isso faz parte. Para isso a gente está aqui sempre para rever os nossos comportamentos e buscar evoluir, ok? Mas se você é esse tipo de pai, esse tipo de mãe, tem uma solução para você reverter esse processo. Sempre lógico, no médio e no longo prazo. Vamos lá. Vamos pensar na seguinte situação, a clássica, por exemplo, do celular. Vamos supor que tem um combinado para o seu filho usar o celular. Ou, por exemplo, um combinado para usar o computador, um combinado sobre a hora de dormir. E todo santo dia ou quase todo dia você tem que insistir com seus filhos. Fulano, ó, deu a hora do celular, vai dormir. Ó, deu a hora de dormir, o que você está fazendo? Ó, deu a hora do computador. E você tem que falar 3, 4, 5, 6, 7 vezes até você estourar. E tem que chegar a dizer pro seu filho, nossa, parece que você gosta de levar bronca. Só obedece quando eu me estresso, quando eu brigo, quando eu vou ao extremo. E chega ao ponto de ter que fazer e dizer tudo isso. Primeiro, provavelmente você está se estressando, ficando muito cansado. Tá indo ao limite sempre. Né? Já falei sobre isso em outros vídeos. Isso não é saudável para você para começar. Isso não ajuda no processo de maturação emocional e da responsabilidade do seu filho. Seu filho não vai criar responsabilidade dessa forma. Como mudar isso? Primeira coisa, você vai estabelecer um conjunto de consequências caso o seu filho não cumpra aqueles combinados, como por exemplo, a hora de desligar o computador. Vamos entender que eu fiz um outro vídeo, quem não viu ainda tem aqui no meu Instagram, no meu YouTube, né, falando sobre a diferença entre castigo e consequência. Vamos sempre para consequência. Castigo é algo que você dá, consequência é sempre o resultado de uma ação negativa do seu filho. Você responsabiliza ele pelo processo. Então deixe claro que, por exemplo, se ele não desligar o computador até tal hora, que é um horário já pré-estabelecido, vai haver uma consequência. Então, por exemplo, vai ficar um dia posteriormente sem o computador. A partir do momento que aquilo foi combinado, chega para o seu filho naquele dia seguinte. Filho, tal hora de desligar o computador. Se ele disser para você, não pai, só mais 5 minutinhos, você não vai falar mais nada, porque a consequência a partir daquele momento vai vir após uma única vez que você falar. Isso é necessário que você entenda que é necessário uma rotina. Você vai falar isso sempre no médio prazo e ele vai compreender, porque é pelo exemplo, pela prática da rotina que eles vão aprendendo. Ele não obedeceu e pediu mais 5 minutinhos, chega, puxa o cabo do computador, desliga, pega aquele cabo, leva para você, guarda, esconde e diz, filho, olha, como você não cumpriu o que eu falei, a consequência é que você vai ficar um dia sem computador. Mas pai, era só mais 5 minutinhos. Filho, eu só falo uma única vez a partir de agora, ok? Uma única vez. Pode ser que isso aconteça 1, 2, 3, 10 vezes. No entanto, ele vai começar a entender que você só fala uma vez. Você não pode ceder. Não pode ter aquele dia que você vai ter que falar 2, 3, 4 e não vai ter coragem de cumprir aquela consequência. Não pode, não pode. É com o celular, filho? Então, filho, hora de guardar o celular, hora de desligar o celular. Pai, mais 5, 10 minutinhos. Não obedeceu? Filho, dá aqui o celular, você vai ficar 1 dia, 2, 3 sem celular como consequência desse seu ato. Mas pai! Filho, eu só falo uma única vez. Uma única vez. Ou seja, você está exaltando a sua autoridade. Você não está sendo autoritário. Você está exaltando a sua autoridade. Você está se tornando uma pessoa de palavra. Uma pessoa que cumpre a sua palavra. O que muitas vezes anteriormente você não era, tendo que ameaçar, barganhar, falar 1, 2, 3 vezes até ir ao extremo. Então é isso, pessoal. Fale apenas uma única vez com o seu filho.